Antes de começarmos, eu quero pedir algo a você. Não ouça essa aula tentando descobrir se ela serve para outra pessoa. Ouça essa aula com coragem, porque hoje talvez Deus não venha confrontar aquilo que está errado na sua vida. Talvez Ele venha confrontar aquilo que você chamou de certo durante anos. Talvez Ele venha confrontar justificativas, talvez Ele venha confrontar esconderijos, talvez Ele venha confrontar versões de humildade que nunca nasceram no coração dele. Porque existem mulheres que não estão presas por falta de capacidade, não estão presas por falta de oportunidade, não estão presas por falta de inteligência, não. Estão presas porque transformaram o medo em identidade e depois passaram a chamá-lo de humildade. Mas a verdade tem uma característica. Quando ela chega, ela exige uma resposta. E eu acredito que Deus trouxe você até aqui porque chegou a hora de responder. Hoje eu quero começar essa aula fazendo uma pergunta muito simples, mas que talvez seja uma das perguntas mais confrontadas dessa jornada. Será que você é realmente humilde ou apenas tem medo de crescer? Oh, meu Deus! Eu sei que essa pergunta incomoda, porque ninguém gosta de passar ou pensar nisso. Ninguém gosta de imaginar que aquilo que chamou de virtude durante anos talvez tenha outro nome. Mas eu preciso te perguntar: quantas vezes você diminuiu um sonho? Quantas vezes você recusou uma oportunidade? Quantas vezes você ficou em silêncio quando deveria se posicionar? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia? E quando alguém perguntava o motivo, você respondia: é porque eu sou simples, não é assim? Eu sou humilde. Eu não faço questão. Para mim tá bom, para mim tá ótimo. Mas será que você estava mesmo? Ou será que crescer começou a assustar você? Porque existe algo que eu tenho observado. Muitas mulheres não têm medo da escassez, já aprenderam a sobreviver nela. O que assusta muitas mulheres é a prosperidade, entende? Porque prosperidade exige posicionamento, prosperidade exige movimento, prosperidade exige responsabilidade, prosperidade exige que você pare de se esconder. E é muito mais fácil permanecer pequena, muito mais fácil continuar onde todos esperam que você esteja, muito mais fácil dizer: não preciso de tudo isso, não é? Mas eu quero hoje confrontar isso, porque existe uma diferença entre humildade e esconder aquilo que Deus colocou dentro de você. Existe uma diferença entre contentamento e conformismo. Existe uma diferença entre simplicidade e medo. E talvez pela primeira vez você já esteja começando a perceber isso. Talvez você não tenha diminuído os seus sonhos por humildade. Talvez tenha diminuído os seus sonhos por medo. E existe algo sobre o medo que quase ninguém percebe. Ele raramente se apresenta como medo. Ele prefere usar máscaras. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Quando o medo usa máscaras
para nos enganar. Existe uma das estratégias mais perigosas do medo. Ele raramente vai aparecer dizendo prazer, medo. Não, 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 não. Se aparecesse assim, seria fácil de identificá-lo. Seria fácil confrontá-lo. Seria fácil vencê-lo. Concorda comigo? Comentei. Mas o medo é mais inteligente do que isso. Ele se veste de prudência, ele se veste de perfeccionismo, ele se veste de preparação, ele se veste de sabedoria. É por isso que muitas mulheres passam anos obedecendo ao medo, acreditando que estão sendo responsáveis. Quantas vezes você disse, vou esperar mais um pouco, mas esse momento nunca chegou? Quantas vezes você disse, quando eu estiver pronta, né assim? Mas continuou se preparando sem nunca começar? Quantas vezes você disse, eu só preciso de mais um tempo, quando na verdade precisava apenas dar o primeiro passo? Porque existe uma diferença entre prudência e medo. A prudência prepara para avançar. O medo prepara desculpas para permanecer. A prudência ajuda você a caminhar. O medo ajuda você a justificar a paralisia. E eu sinto muito forte que existem mulheres ouvindo esta aula que estão esperando uma segurança que nunca vai chegar. Esperando uma certeza absoluta, esperando o momento perfeito, esperando sentir confiança total. Não é assim? Mas a verdade é que a maioria dos passos importantes da vida são dados antes da sensação de segurança chegar. Porque o crescimento nunca acontece dentro do controle. E enquanto você espera o momento ideal, a vida continua passando. As oportunidades continuam passando. Os projetos continuam esperando. Os sonhos continuam esperando. E por isso, isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. O que exatamente você está protegendo quando decide permanecer pequena? Porque tem um preço. Permanecer pequena tem um preço. Existe uma pergunta que poucas mulheres fazem. O que eu ganho permanecendo aonde eu estou? Porque toda estagnação oferece algum tipo de conforto. Mesmo quando limita, mesmo quando frustra, mesmo quando machuca. Existe algo que parece seguro ali, sabe? Talvez permanecendo pequena você evita críticas, talvez evita julgamentos, ninguém gosta de ser julgado. Talvez evita comparações, talvez evita responsabilidades maiores. Talvez ninguém espere muito de você, talvez ninguém cobre muito de você, talvez ninguém questione muito você, entende? Mas existe um preço. E esse preço quase sempre é invisível. O preço é a oportunidade que nunca foi vivida. O preço é o projeto que nunca saiu do papel. O preço é a capacidade que nunca foi desenvolvida. O preço é a mulher que você poderia ter se tornado. E o que eu quero trazer isso para a sua vida financeira. Porque permanecer pequena custa caro. Custa caro quando você cobra menos do que você vale. Custa caro quando você aceita menos do que você merece. Custa caro quando você esconde seus talentos. Custa caro quando você recusa oportunidades que Deus colocou diante de você. Porque toda vez que você diminui aquilo que Deus colocou em suas mãos, você também diminui o impacto que poderia gerar. E isso não afeta apenas você, afeta pessoas que seriam alcançadas através daquilo que Deus confiou a você. E talvez seja por isso que o medo é tão perigoso. Porque ele não pede
que você desista. Ele apenas pede que você permaneça pequena. Mas aquilo que protege você também pode aprisionar você. Aquilo que parece seguro também pode impedir seu crescimento. E talvez Deus esteja mostrando isso hoje, porque existe uma diferença entre protegida e estar escondida. E muitas mulheres passam anos escondidas, acreditando que estavam apenas sendo humildes. Mas existe uma imagem que eu não consigo tirar do meu coração. Uma imagem que talvez explique exatamente o que esteja acontecendo. A imagem de uma luz. Uma luz acesa. Uma luz com uma capacidade de iluminar, mas que permanece escondida. E é exatamente sobre essa luz que Jesus vai nos falar. Existe uma imagem dessa luz, e eu quero que você imagine também. Imagina uma sala completamente escura, sem direção, sem clareza, sem luz. Imagina comigo, imagina. Agora, imagina que alguém acende uma lâmpada. A luz aparece, a escuridão começa a recuar, sim ou não? O ambiente começa a mudar. Mas de repente, alguém pega aquela lâmpada e a cobre. A lâmpada continua acesa, mas ninguém vê a luz. Entende? Ela continua funcionando, mas ninguém é alcançado. Ela continua tendo capacidade de iluminar tudo, mas permanece escondida. Ela sabe o que mais me chama a atenção nisso? O problema não é a falta de luz. A luz está lá, está acesa, a luz existe. A capacidade existe. O potencial existe. O problema é que ela foi escondida. Entendeu? E não é sobre luz, hein? Enquanto eu estava preparando essa aula, eu não conseguia parar de pensar nisso. Quantas mulheres vivem exatamente assim? Foram acesas por Deus, receberam dons, receberam talentos, receberam capacidades, receberam oportunidades, mas vivem hoje escondidas. Porque não tenham luz, mas porque acreditam que é mais seguro não aparecer, mais seguro não crescer, mais seguro não se posicionar, mais seguro não ser vista. E aos poucos vão se acostumando com uma vida menor do que aquela a qual foram chamadas. Uma luz escondida, uma voz escondida, uma capacidade escondida. E hoje talvez a pergunta não seja: será que eu tenho luz? Talvez a pergunta certa seja: por que eu continuo escondendo a luz que Deus já acendeu em mim? E é exatamente sobre isso que Jesus vai nos falar. Jesus nunca pediu que você escondesse a luz. Existe algo interessante que ele nos disse. Porque Jesus não disse: tentem produzir luz. Não. Ele não disse: tentem se tornar luz. Ele parte do princípio que a luz já existe. Olha o que ele declara: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14, lembra? Agora perceba isso. Jesus não está falando sobre identidade futura. Ele está falando sobre identidade presente. Vocês são, não serão, não talvez, não quem sabe um dia. Vocês são, ponto final. Então ele continua: ninguém acende
uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Mateus 5,15. Meu Deus, olha só. Nós falamos disso, hein? Que imagem poderosa. Porque Jesus está dizendo algo muito simples para nós. Se alguém acende uma luz, é porque espera que ela ilumine. Se alguém acende uma luz, é porque espera que ela cumpra seu propósito. E aqui está a maior revelação da nossa aula de hoje. Humildade não é apagar a luz. Humildade é reconhecer quem acendeu a luz. Porque muitas mulheres acreditam em uma mentira. Acreditam que diminuir seus dons era humildade, que diminuir sua voz era humildade, que diminuir seus sonhos era humildade. Mas Jesus nunca nos ensinou isso. Muito pelo contrário. Ele ensinou que a luz deve ser, o dever da luz deve ser iluminar. E talvez hoje você esteja entendendo algo. Esconder aquilo que Deus colocou em você não glorifica a Deus. Aquilo que glorifica a Deus é permitir que aquilo que Ele colocou em você cumpra seu propósito. E isso nos leva a uma pergunta muito mais séria. Será que Deus está pedindo que você seja humilde? Ou será que Ele está pedindo que você pare de se esconder? Eu quero que você escute isso aqui com o seu coração bem aberto. Talvez durante anos você tenha acreditado que estava sendo humilde, quando na verdade você estava só se diminuindo. Talvez acreditou que estava sendo prudente, quando na verdade estava se escondendo. Talvez você acreditou que estava protegendo sua vida, quando na verdade estava protegendo seus medos. E eu sinto muito forte que Deus quer confrontar isso hoje aqui. Porque existe uma diferença entre humildade e omissão. Humildade é reconhecer tudo que vem de Deus. Omissão é enterrar o que Ele confiou a você. Humildade é servir. Omissão é se esconder. Humildade é dar glória a Deus. Entende? Omissão é impedir que aquilo que Deus colocou em você alcance outras pessoas. Talvez você esteja começando a entender que permanecer pequena não era proteção, era limitação. Porque Deus nunca pediu que você fosse menor. Nunca pediu que você diminuísse sua voz. Nunca pediu que você diminuísse seus dons. Nunca pediu que você diminuísse seus sonhos. O que Deus pede é que você use tudo isso para a glória dele. Sem orgulho, mas também sem esconderijo. Glória a Deus, meu Deus, muito forte. E talvez o maior arrependimento de algumas mulheres não será aquilo que fizeram, mas aquilo que poderiam ter feito. Os lugares onde poderiam ter chegado, as vidas que poderiam ter impactado, as oportunidades que poderiam ter vivido, porque o medo apagou a luz. Ele apenas convenceu você a escondê-la. Mas hoje essa luz foi exposta. Glória a Deus. E quando a verdade encontra um esconderijo, uma decisão precisa ser tomada. Você vai continuar escondendo aquilo que Deus acendeu? Ou vai finalmente permitir que essa luz cumpra o propósito para o qual foi criada? Porque toda transformação começa quando paramos de nos esconder. E eu acredito que esse momento, minha querida, chegou. Vamos orar. Mas antes de orarmos, eu quero que você entenda o que nós vamos fazer agora.
Durante essa aula, Deus não nos mostrou apenas um comportamento. Ele mostrou lugares onde você se escondeu. E existe uma diferença entre um esconderijo e sair dele. Amém? Por isso, vamos orar. Não para pedir mais oportunidades, não para pedir mais recurso, não para pedir mais portas abertas, mas para entregar ao Senhor os lugares onde o medo assumiu o controle. Os lugares onde você se diminuiu, os lugares onde você se escondeu, os lugares onde você acreditou que permanecer pequena era mais seguro. Amém? Coloque tudo na mão dele. Oremos. Oh Deus, Pai. Hoje nós nos colocamos diante de Ti com muita sinceridade, porque reconhecemos que muitas vezes nos escondemos, sim. Nos escondemos atrás da prudência, nos escondemos atrás da preparação, nos escondemos atrás da falsa humildade. E enquanto nós escondíamos, adiávamos aquilo que o Senhor havia colocado diante de nós. Oh Pai, nos ajude. Perdoa-nos pelas vezes em que nos diminuímos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Perdoa-nos pelas vezes que enterramos capacidades, pelas vezes que recusamos as oportunidades, pelas vezes em que permitimos que o medo falasse mais alto do que a nossa fé. Hoje nós nos entregamos esse lugar ao Senhor. Entregamos os nossos medos, entregamos as nossas inseguranças, entregamos a nossa necessidade de permanecer escondida. Sim, Deus. Colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos. Ensina-nos a caminhar em coragem, não confiando em nós, mas confiando em Ti. Que aquilo que o Senhor acendeu em nós não permaneça escondido. Que aquilo que o Senhor confiou a nós não permaneça enterrado, porque nós entregamos tudo em Tuas mãos. Oramos, pedimos, Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Vamos fazer nossa declaração? Mas antes de a gente fazer essa declaração, eu quero lembrar você de algo. Durante muito tempo você concordou com pensamentos que diminuíam aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas hoje você está fazendo o contrário. Você está escolhendo concordar com a verdade. Então, não repita essas palavras apenas por repetir, não. Declare como alguém que decidiu sair do esconderijo. Repita comigo nessa noite. Vamos. Eu renuncio toda falsa humildade. Eu renuncio toda forma de medo disfarçada de prudência. Eu renuncio toda necessidade de permanecer pequena para me sentir segura. Eu não diminuirei aquilo que Deus colocou dentro de mim. Eu não enterrarei os dons que recebi. Meu Deus. Eu não esconderei a luz que Deus acendeu. Eu escolho caminhar em coragem. Eu escolho me posicionar. Eu escolho responder ao chamado de Deus para a minha vida. Não para a minha glória, mas para a glória daquele que me chamou. Eu declaro que não serei governada pelo medo. Eu serei guiada pela verdade. Eu declaro que não permanecerei escondida. Eu cumprirei o propósito para o qual eu fui criada. Em nome de Jesus, amém. Essa declaração é a quebra de todas as crenças nossas interiores. Amém? Hoje você não descobriu apenas algo sobre prosperidade. Você descobriu algo sobre posicionamento. Porque prosperidade não começa quando o dinheiro aumenta, não. Ela começa quando a mulher para de se esconder. Glória a Deus. E talvez seja essa decisão que Deus estava esperando de você, mulher. Não uma decisão financeira, mas uma decisão de
identidade. Glória a Deus. A decisão de parar de diminuir aquilo que Ele colocou dentro de você. A decisão de parar de chamar de medo, de humildade. A decisão de parar de viver abaixo daquilo que Ele confiou às suas mãos. Amém? E eu quero que você carregue uma pergunta durante as próximas aulas. Onde eu ainda estou me escondendo? Porque aquilo que Deus revelou hoje merece uma resposta, sim ou não? E eu acredito que essa resposta começará a aparecer nos próximos passos que você decidir dar. Amém? Amanhã nós vamos avançar para um tema que atinge muitas mulheres sem que elas percebam. Nós vamos falar sobre ciclos, sobre padrões que se repetem, sobre aquilo que parece consumir tudo que é construído. Amém? Porque existem mulheres que até avançam, mas não conseguem permanecer. Constroem muito, mas não conseguem sustentar. Eu atendo muitas mulheres que chegam para mim assim, e chegou a hora de confrontar isso. E eu espero você na próxima aula. Continue caminhando, continue respondendo aquilo que Deus está revelando, amém? Porque a mulher que entrou nesta aula não é a mesma que está saindo dela. E isso é apenas o começo. Que Deus te abençoe. Já vai estar no grupo os exercícios e também o resumo dessa aula. Que Deus te abençoe.